Abra sua Bíblia comigo no 1 Crônicas, capítulo 16. E versículo 28. Lamasto corianda lamala masterica lamas. Me reconcilio com teu Senhor. Diz assim: dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios, prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele terra inteira, anunciai entre as nações: o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo o declare. Amém. Aleluia. Diga comigo assim: o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Amém? Essa é uma palavra, irmãos. Sabe o que é interessante? Porque esse Crônicas aqui, 16, é um salmo. As crônicas dos reis, né? Eles escreviam aquilo que aconteceu. E nesse capítulo 16, nesse trecho que nós lemos, é um salmo que Davi escreveu dentro de Crônicas. E Davi, ele deixa com clareza que o Senhor é rei. Sim, ele é rei e ele não vai ser abalado. Não tem como, irmãos. O mundo está firme e não vai ser abalado. Por quê? Porque o nosso rei julga com retidão. Amém? O nosso rei julga com justiça, com clareza. Baixa sua cabeça. Não, faz o seguinte: levanta sua mão aí, querido. Estende para cá e diz assim: abençoa este menino aí, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, Pai, que o que vai ser ministrado aqui não é nada de conhecimento humano. Eu me abstenho de todo conhecimento adquirido na escola. Eu abstenho de todo conhecimento adquirido, Pai, nos livros. E me rendo à revelação do Teu Filho, à revelação de Cristo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa governar-nos nesta noite, e a palavra que o Senhor colocou ao meu coração seja impartida nesta casa, nesta noite. Declaro isso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa semana, a gente contemplando as coisas, e o Senhor veio falando comigo, ao meu espírito, que o mundo pode estar invertido. Os valores da sociedade podem estar invertidos. Hoje em dia, quando você olha para a sociedade, um pai de família que trabalha, que luta, que aperta, que sabe como que ele tem que correr atrás, que ele soa para garantir o sustento da sua família, ele é ridicularizado perante as facilidades da maldade que existe. Porque hoje existe uma facilidade de viver de vida fácil. Existe uma facilidade de vida fácil.
E nós que somos uma igreja evangelística, que entramos em comunidades, nós sabemos o quanto que as crianças estão sendo bombardeadas por esta realidade de vida fácil. Você vai conversar com uma criança, ele olha para você, e se você perguntar para ele o que ele quer ser numa criança de comunidade, você até se escandaliza, porque ele fala assim: quando eu crescer eu quero ser um traficante. Porque aquilo é a maior referência que ele tem naquela comunidade. Quando ele olha para aquela pessoa, ele vê a pessoa mais bem sucedida. E hoje, essa inversão de valores, ela está tão grande, que um pai de família que trabalha, que luta adequadamente, ganhando às vezes um salário pequeno, mas trabalhando forte para manter a sua família, ele acaba sendo ridicularizado dentro dessa sociedade hedonista que nós vivemos. Uma sociedade que ela está dominada por mamon. E a palavra do Senhor, em Mateus 26, até nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos mamon. Mamon é o dinheiro. E esse Deus, ele governa desde aquelas épocas, ele domina desde as épocas antigas e ele domina até os dias de hoje. E aí, por causa do dinheiro, as pessoas levam a fazer as coisas sem princípios. E eu quero lembrar vocês que o Senhor é rei, amém? E ele reina com princípios, e ele julga com justiça e retidão. Então, para sermos súditos, filhos deste reino, sermos governantes, reis e sacerdotes com Cristo, não há espaço para vivermos num modo, vamos dizer assim, o modo que o mundo está operando. Essa inversão de valores é uma reflexão. E o Senhor nos ensina claramente que no reino dele, o certo continua sendo certo. E o errado sempre foi errado. Não tem essa que agora mudou as coisas. Nós só estamos falando de princípios. E às vezes quando você vê um pai de família sendo ridicularizado, e eu, irmãos, eu não posso ver ninguém sofrendo, minhas emoções porque o senso pastoral levanta de cuidado, e o Senhor tem me trabalhado muito nisso, porque a gente ter isso é muito bom, e é importante a gente ter esse amor, essa paixão por vidas, mas tem hora que a gente estraga o processo de Deus em algumas vidas quando a gente coloca a nossa mão como pastor. Muitos filhos de Deus não amadurecem porque os pastores não deixam as pessoas amadurecer, fica sempre ali, e eu tenho aprendido isso. Algumas pessoas você precisa chegar lá e cuidar, e algumas pessoas você precisa, então por isso que tem que ser tudo em Cristo. Cristo vai revelar todas as coisas. Mas isso me choca. E na crítica hoje, você fazer as coisas certas, você é um bobo. Você trabalhar adequadamente, correto, fazer um bom trabalho para garantir a sua família ali com alimento, protegida, garantir a sua família protegida, acolhida, aquecida, você é um bobo, porque existem coisas fáceis e modelos fáceis para ser feito. E aí é neste lugar que a igreja precisa entrar, é neste lugar que nós levamos o reino de Deus, porque o reino é um lugar onde nós destruímos a cultura do mundo. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12 que nós não devemos nos moldar ao sistema deste mundo. E com a cultura do reino de Deus, com o reino de Cristo, nós entramos para transformar este ambiente de trevas. É como este louvor que nós louvamos, ele nos saca das cavernas escuras, isso fala de escuridão, de trevas, falta de revelação, e nos leva para um lugar de revelação, que é o nosso desenho original, que é a vida do próprio Cristo fluindo a partir de nós, nos levando a entender os princípios corretos. E o Senhor nos ensina claramente isso. E essa semana o Senhor tem falado conosco, esse mês o Senhor tem falado conosco de uma casa de valentes. Porque para você estabelecer, se o Senhor é rei, e para você estabelecer um reino, você precisa de valentes que vão lutar junto com esse reino. Davi, ele fez isso. Davi, quando ele foi levantado a rei, ele tinha os valentes que trabalhavam porque sabiam que ele foi profetizado. E aí Davi dá a honra dizendo aqui agora: Senhor, o Senhor é rei. E o Senhor é rei entre as nações. E ele grita e ele diz assim: anunciai entre as nações, o Senhor é rei.
Então ele estava declarando assim: eu reino sobre Israel, mas o Senhor reina sobre a terra. Davi entendia sobre isso. Nós reinamos como reis numa cidade, mas o Senhor é soberano sobre a terra. Hoje a irmã Elisângela teve uma visão aqui clara, e a gente entende até porquê das coisas, que enquanto nós estávamos reunidos em adoração aqui, e a igreja junta, reunida, adorando, desceu-se um globo terrestre, e desse globo terrestre saía raios de luz. Raios de luz. Quando nós entendemos o que é adoração, o que nós entendemos o que é ser igreja, irmão, nós nos tornamos a luz da terra. Por isso que o Senhor diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então eu creio que quando nós estamos profeticamente alinhados, adorando, entendendo, nós estamos liberando decretos espirituais sobre a cidade, sobre a terra. E a igreja tem essa função, sim, porque Cristo e a igreja é que governam. Não tem como Cristo governar a terra sem a igreja, irmãos. Não é o Bolsonaro, pastor? A gente votou nele, mas quem governa é a igreja. Você está entendendo? Através do que, irmãos? Através daquilo que nós fazemos nas regiões celestiais. A igreja é espiritual e o nosso governo é espiritual. Mas e o presidente? O presidente é uma figura humana. O que acontece no governo da terra é espiritual. As batalhas acontecem nas regiões celestiais. O tanto de trevas querendo impedir uma nação de avançar, um país de avançar, que o evangelho avance, é muito superior ao que o homem possa enxergar. É por isso que a igreja, ela governa, irmãos. E se a igreja governa, ela precisa entender com clareza isso, que para governar nós temos que estar preparados. E não dá para governar sem ser um valente, porque o reino, ele avança na valentia. Para Davi expandir o reino, ele precisou dos valentes, e os valentes foram lutando e expandindo o reino, até que o reino fosse expandido. E nós já falamos aqui, que quando o Senhor fala de Davi, ele fala do trono do próprio Cristo, porque sobre a linhagem de Davi, o Senhor falou assim: sobre a sua linhagem, Davi, vai vir um da sua linhagem, e esse vai reinar, e o seu trono será eterno. E aí Jesus vem da onde, irmãos? Da linhagem de Davi, e ele reina sobre a terra eternamente. As trevas não têm poder sobre a terra. Pastor, mas por que tem tanta desgraça? Porque nós estamos acomodados como igreja. Nós temos o poder de transformar a terra só com decretos espirituais. Você crê nisso, irmãos? Você entende isso? Só com decretos espirituais. Não se trata da nossa vida, irmãos. Não se trata de apenas um culto, se trata de um posicionamento, de uma mentalidade, de uma forma que nós agimos espiritualmente e influenciamos a terra. Porque senão nós vamos deixar os políticos lá governar, eles não sabem governar. A política não sabe governar, irmãos. Olha o caos que está a terra. Olha o caos que está as nações. Por quê? Porque a mente adâmica, a mentalidade caída, herdada por Adão, que está governando. Quem tem que governar é a mentalidade de Cristo. Para a mentalidade de Cristo governar, o seu corpo precisa governar. E a igreja é o seu corpo e ele é o cabeça. Então nós como igreja, não como denominação, mas como igreja, precisamos entender isso. E aí, quando nós governamos, nós transformamos o ambiente. Porque um valente é aquele que sabe pegar um ambiente de caos e transformar ele. A igreja tem essa visão, e a igreja tem esse poder, e a igreja tem esta unção. Por isso que nós somos a salvação. Através de Cristo nós somos a salvação da terra. Nós somos, Cristo mas se a igreja não anunciar, cadê a salvação? Você consegue compreender? Se a igreja não cuidar, cadê a salvação? Se a igreja não avançar, cadê a salvação? Então hoje aqui de manhã na intercessão, o Senhor me deu uma palavra, que esta casa será uma academia de valentes. Será, não é? Ele falou assim: aqui é uma academia de valentes. Eu falei: Senhor, sim, aqui é uma academia de valentes. Porque um reino precisa de valentes.
E o Josemir orando, o Senhor mostra para ele a cidade de São José dos Campos em ruínas. Uma névoa muito densa em cima que não dava para ver nada. E essa cidade mergulhando num lodo, numa água escura e turva. Aí vinha uma mão clara e lançava sobre essa cidade, e ele via dos dedos desta mão grande sair 5 cordas, uma em cada dedo, e pegava essas pessoas e trazia essas pessoas para um ambiente de luz. Aí eu falei para ele, filho, claramente, 5 ministérios se fala de governo. Se fala de governo. Os 5 ministérios, irmãos: o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral, o mestre. Se fala de governo, a forma como a igreja governa. Falei assim, está claro, filho, Deus está revelando e mostrando para nós que a política humana não leva a nada, ela vai levar uma cidade à destruição. Enquanto a educação teve na mão da igreja, enquanto a saúde teve na mão da igreja, tudo dava certo. A partir do momento que isso foi largado, irmãos, olha que ruína que ficou. Porque nós começamos a lutar para que ficasse na mão do Estado. O Estado não sabe governar. Quem tem que governar nas regiões celestiais é a igreja. Então, irmãos, não adianta você ir para a rede social e ficar batendo nas ideologias, porque o mundo está cheio de ideologia. Não adianta você ir lá na escola e querer quebrar coisas ideológicas para o seu filho. Você precisa, em casa, ensinar o seu filho o que é a verdade do reino, para que aquilo que é ensinado lá nunca entre nele. Você consegue compreender isso? Se nós vamos para as redes sociais bater, né? E se nós não temos transformação, não muda nada. Quando a igreja primitiva ela era afrontada pelo império, ela não desistia da verdade. Mas nós não vimos ninguém deles levantando e ateando fogo, indo para frente, fazendo mutirão para destruir os inimigos. Porque a destruição deles era na oração e na intercessão. Você consegue compreender isso comigo? Amém? Os evangélicos estão revoltados, porque no final de ano teve um especial aí daquele pessoal lá do Porta dos Fundos, lá na Netflix. E os evangélicos estão revoltadíssimos com aquele especial. Mas está cheio de evangélico juiz, está cheio de evangélico promotor, que só está revoltado. Isso se mostra a imaturidade da igreja. Porque aonde tem alguém maduro, ele vai usar a lei para falar assim, ó, vocês estão infringindo a liberdade de culto e tal, e assim vai. Não é ficar batendo nas redes sociais. E para piorar as coisas, nessa semana agora, reuniu um grupo extremista cristão, foi lá e botou fogo no escritório dos Porta dos Fundos. Jogou coquetel e tudo. Isso aí é só infantilidade, porque está querendo governar na terra. Ou você governa nas regiões celestiais para destruir esse principado, irmãos, que quer inverter valores, que quer entortar todas as coisas, ou não vai adiantar nada você ficar berrando nas redes sociais aí não. Não é isso que muda. Não é o seu grito na rede social que muda, é posicionamento como filho. Uma pessoa madura, um juiz maduro, um promotor maduro, ele consegue entrar com a lei correta e falar assim, ó, está errado, suspende isso. Está violando a laicidade do país. Mas nós queremos fazer as coisas de que forma? De forma rasa, achando que o reino de Deus é governado pela carnalidade. O reino de Deus não é na carnalidade, irmãos. É um reino de espírito. No espírito nós governamos, no espírito nós liberamos decreto. E eu vi pastores amaldiçoando aquelas pessoas nas redes sociais, e pastores conhecidos. E eu falei assim, Senhor, nós não podemos amaldiçoá-los, nós temos que orar para que a verdade chegue até eles, e eles sejam esclarecidos da verdade e nunca mais façam isso. Porque esse negócio de amaldiçoar, eu acho que é uma macumbaria gospel. Porque o meu Deus não amaldiçoa. O nosso Deus não amaldiçoa, Ele é Deus de bênção. E contra nós não há nenhum encantamento, querido. Porque nós somos filhos deles e somos abençoados. Agora tem muitas pessoas orando para Satanás, achando que está orando para Deus.
Tem muitas pessoas reunindo nos templos e fazendo orações que são mais uma mandinga gospel, uma macumba gospel, e achando que está orando para o Senhor, mas quem está usando a sua oração é o próprio demônio, é o próprio Satanás que está usando a sua oração. E ele diz assim: eu sou aprovado por Deus, porque eu estou orando para matar e está morrendo, eu estou orando para a pessoa ser amaldiçoada e está sendo amaldiçoada. Você não está orando, você está fazendo macumba gospel, porque você não entendeu qual é o reino, você não entendeu a qual reino que você faz parte. Nós somos o reino da luz, nós portamos o espírito da reconciliação, nós portamos esse espírito, não é da condenação. Pastor, mas o senhor acha certo? Não, eu não acho certo, mas eu sei como que nós vamos batalhar contra isso, eu sei como nós vamos guerrear contra isso. São nas regiões celestiais, porque o Senhor é rei sim, e a terra permanece firme sim, e a igreja governa sim. A igreja governa através da vida de Cristo. A terra permanece firme, permanece. Cristo reina. Pastor, mas por que tanta bagunça? Porque nós somos muito ainda infantis no Evangelho. Irmãos, e quanto mais a igreja avançar, mais confronto vai ter. Mas você não vai pegar a arma, irmão, para atirar. As nossas guerras mudaram. E é por isso que o Senhor falou comigo, ao meu espírito hoje, falando assim: aqui é uma academia de valentes. Aqui é uma academia de valentes. E eu falei: Senhor, uma academia? É, filho. Por quê, Senhor? Porque na academia você tem 4 coisas que você faz numa academia. Eu falei: é mesmo? É. Aí o Senhor falou comigo, claro. Primeiro, numa academia é lugar de treinamento. Dia de quinta-feira, sexta-feira, tem taekwondo, que terça e sexta tem taekwondo, que a mestre Simone vem dar aula para as crianças e para os adultos que fazem taekwondo aqui. E eu já vi alguns dias, até tentei fazer, mas não deu muito certo. Porque estica demais, uns negócios que não é. E aí eu comecei a observar que o treinamento é você abandonar seus vícios. Você não sabe nada. As crianças chegam aqui achando que já sabe lutar, já sabe chutar, já sabe esmurrar, já sabe. Aí o professor fala: não é nada desse jeito. Não é nada dessa forma, você vai aprender. Aí fica lá chutando, uma aula inteira chutando. Não, está errado. Aí vai melhorando a forma de chutar. E vai chutando. Agora treina, abre, prepara. Então o treinamento, ele é um lugar de preparo. E quando a gente está numa academia para treinar, é um lugar para a gente abandonar os nossos vícios. Aquilo que você acha que você sabe fazer, mas faz de forma errada. Vocês conseguem compreender isso? Aquilo que nós achamos que sabemos fazer, mas fazemos de forma errada. E é numa academia que você, quando entra no treinamento, no início do treinamento você começa a abandonar isso. Quem já foi para a autoescola aqui? Quem já foi para a autoescola tirar carta? E antes de ir para a autoescola já dirigiu o carro? O que aconteceu com você quando você chegou lá na autoescola? Parecia que você não sabia nada. Você deu mais trabalho para o instrutor da autoescola do que aquele que não sabia, porque você estava cheio de vícios errados. E o Senhor falava: aqui é uma academia. Você está entendendo isso no espírito? Então muitas das coisas que a gente acha, que a gente sabe guerrear, que a gente sabe fazer, é hora de baixar a guarda, irmão. Falar assim: não é verdade, está tudo viciado, está tudo feito de forma errada. Nós vamos ter que aprender do início. Você está começando a entender? Para nós podermos guerrear nas regiões celestiais, irmãos. Trocou a forma da luta, trocou a forma do avançar da igreja. A igreja há 50 anos atrás, a gente colocava uma caixa de som na rua, a gente fazia um culto ao ar livre, irmãos, 40, 50 pessoas se convertiam, era ou não era? Hoje nós colocamos uma caixa de som na rua, o que acontece? Às vezes que a gente coloca, às vezes, some as pessoas. Então mudou a forma de evangelizar, irmãos. A forma que nós evangelizávamos há 50 anos atrás não traz resultados hoje. A forma, então, mas como que nós vamos fazer, pastor? Ouvindo Cristo e agindo, é contato, é corpo a corpo, pessoa a pessoa, colando, levando a paz no meio do caos.
as pessoas perturbadas, perdendo o emprego, a economia desestabilizada, e você com a vida de Cristo levando a paz, e as pessoas vão falar assim: poxa, isso que você tem, eu quero também, porque está um caos, mas você não se desestabiliza. E é nesse lugar que nós precisamos estar, é com essa verdade que nós vamos reinar, irmão. A igreja reina com essa verdade, é com essa verdade que nós ganhamos pessoas para Cristo. Não vai ser de outra forma. Não adianta, irmão, a gente sair aí gritando, batendo, brigando. Tudo isso é Adão fazendo. E tudo que Adão tentou fazer, ele estragou mais. Quando ele entrega o governo da terra para as trevas ali, quando ele peca, depois ele tentou consertar e foi só estragando. Mas graças a Deus, Cristo, com sua morte na cruz, Ele redimiu tudo isso e entregou a igreja de novo. Está aqui a igreja, está aqui a terra agora firme. E como é que nós fazemos agora, Senhor? Agora você vai ter que expulsar esse poceiro que estava aí destruindo tudo. Então a igreja tem responsabilidade de avançar. Você tem essa responsabilidade. E numa academia, nós fazemos 4 coisas numa academia: treinamento, que é preparo. Diga comigo, preparo. Também tem na academia relacionamento, que é comunhão. Diga comigo, comunhão. Também tem numa academia, meu Deus do céu, impartição. O que é impartição? É compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi com o meu próximo. Tem numa academia. E o que mais tem numa academia? Tem cura. Como assim, pastor? Olha, o treinamento é para aprender. A comunhão é aquilo que nos une. Eu fiquei olhando aqui as crianças, aquela comunhão deles, um não consegue, o outro ajuda. Vamos lá, é assim, eu não estou conseguindo. A comunhão é o que une, é o que não deixa você cair no lugar de rejeição. Quantas pessoas por orgulho pessoal não conseguem caminhar em corpo, irmãos? Isso eu falo muito aqui. Tem pessoas que são pastores, tem pessoas que são profetas, tem pessoas que são evangelistas, mas o orgulho pessoal não os permite caminhar em corpo. Por quê? Porque elas precisam estar num lugar que colocam elas num lugar maior do que os outros, e no corpo não existe isso. Aí quando ela chega num lugar que não acontece isso, ela entra no lugar da rejeição, e ela só vai se excluindo. Ela vai se excluindo. Hoje ela está sentada no primeiro banco, amanhã no segundo, amanhã no terceiro, no quarto, no quinto. Daqui a pouco ela está com uma cadeira lá na porta. Daqui a pouco, tchau, foi embora. E ninguém excluiu ela, ela auto se excluiu. Isso é um espírito maligno, um espírito de rejeição, que não permite você fluir no corpo. Porque o maior propósito do espírito é te colocar para fora do corpo. E nós precisamos romper com isso. Por isso que aqui é uma academia de valentes. A comunhão te tira desse lugar. A comunhão te tira desse lugar, porque você vai aprender com outros, vai ser ajudado por outros, vai receber de outros. A comunhão nos tira de um lugar chamado soberba. Porque na comunhão, irmão, quando nós estamos necessitados, nós somos o primeiro a levantar a mão e falar assim: eu preciso disso. Agora fora da comunhão, você não consegue fazer isso, porque o que vai governar sobre a sua vida é a soberba. E se você estiver passando por necessidade, você passa calado e não abre a boca. E você ainda usa Deus, porque se aquela igreja tem Deus, o pastor vai ser revelado que eu estou passando uma necessidade. O irmão fulano vai ser revelado que eu estou passando necessidade. E Deus está falando assim: não, eu não vou revelar para ninguém, porque eu estou curando é você. Ou você abre a boca e é curado, ou você vai continuar passando a necessidade. Mas o pastor não é de Deus. Ele sim, ele é de Deus, ele é meu filho, mas eu não vou revelar para ele, porque o meu trabalhar não é com ele, mas sim com você. A academia de valentes, querido. A comunhão sara todas as coisas. E o mais impressionante é a impartição, que a impartição é compartilhar aquilo que você já sabe, aquilo que você tem. E aí eu fiquei observando aqui, que aí eles são graduados por faixa. Os que começam, que não tem faixa, depois é faixa branca, faixa verde, vai trocando as faixas. E aí aqueles que já têm uma experiência, vai ensinando os mais novos. O faixa verde ensina o branco, o azul, o vermelho ensina o verde, assim vai. E um vai ensinando o outro.
E existem exercícios que a faixa vermelha faz, que a faixa branca não pode fazer, porque ela não está preparada ainda. E aí, através da impartição, aquele que já passou de um estágio vai ensinando o outro. E não se trata de idade, porque eu vim aqui fazer, eu não sabia nada, e um menino de 12 anos estava me ensinando. Por quê? Porque ele tinha 12 anos de idade, mas ele já estava avançado nos seus treinamentos. Você consegue compreender que tempo de carteirinha, tempo de igreja, tempo que você aceitou Jesus não te diz quão maduro você é? Ô pastor, mas como assim? Só vamos ser maduros de acordo com o nosso preparo, com a quantidade de treino que nós temos. Então o lugar da academia é este lugar, querido. E o último é a cura. Porque um valente, quando ele treina muito, ele pode ter algum lugar rompido, ou quando ele luta muito. E eles treinam aqui na academia, mas as competições não são aqui. As competições são no lugar de competição, que acontece em São José, São Paulo, Brasil. E eu vejo a mestre separando aqueles que estão prontos para ir para a competição. Vai ter uma competição agora, aí ela começa a separar quem pode ir. Por quê? Porque o mestre, ele é cuidadoso em não colocar alguém que não está pronto, porque se ele coloca alguém que não está pronto, ele vai colocar alguém para ser machucado lá na competição, alguém que não sabe se defender. E no reino é a mesma coisa, querido. Se nós não participamos do corpo, se nós não participamos da academia dos valentes, em treinamento, dificilmente a gente vai estar pronto para um combate. E a cura, quando o valente está ferido, o mestre vai trazer lá os massagistas, vai trazer os fisioterapeutas, vão começar a fazer uma série de exercícios para fortalecer aquilo que foi machucado, para que o valente esteja pronto para ir para uma próxima luta. Agora deixa eu falar claro para você aqui, querido, muito claro. Hoje eu quero ficar na parte do treinamento, porque eu acho que isso aqui vai render muitas coisas. O treinamento é um lugar onde nós abandonamos tudo aquilo que a gente acha que a gente sabe, todo o nosso orgulho, e começamos do zero. Não existe a possibilidade de sermos um guerreiro sem treinamento. E é na academia que você treina para você lutar lá fora. Você não luta aqui dentro, aqui você só treina. Aqui você recebe comunhão dos seus irmãos, você recebe fundamento do mestre, você recebe preparo nos treinamentos, e você adquire conhecimento técnico. E aí nós podemos ver que é de conhecimento espiritual. Vamos trazer para a parte espiritual. Se nós temos um reino onde o Senhor reina e a terra está firme, e a igreja precisa avançar nesse reino, não existe possibilidade de você viver esse reino se você não viver em corpo. Esta casa, este lugar é uma academia. Então você só vai saber lutar lá fora com aquilo que você recebe aqui dentro, com aquilo que você recebe no corpo. E é tão lindo ver aquelas crianças cuidando uma das outras. É tão lindo ver uma criança ensinando um adulto, ou um adulto ensinando uma criança, na escola aqui de Taekwondo. E a mesma coisa no reino, irmãos. Se nós não baixarmos a guarda e abandonarmos tudo aquilo que a gente acha que a gente já sabe. Sabe por quê, irmãos? O nosso orgulho impede de nos crescer. Quantas vezes eu já vi pessoas falando assim: que eu não vou naquela casa não, eu vou ser ministrado por uma profeta que tem 4 anos de convertido, eu vou ser ministrado por um pastor que tem 5 anos de convertido. Passou já, né, pastor Paulo? Quanto tempo? 6 de convertido? 9, já foi, já tá velho. E as pessoas ficam nesse orgulho. Uma casa onde o mestre tem 22 anos de idade, aonde o pastor acabou de sair da fralda,
não é nem formado em superior de teologia, é engenheiro. O que ele quer fazer? Querido, eu acho que está chegando o tempo de nós olharmos as coisas e sermos mais precisos para enxergar o desenho de Deus. E eu vou falar para você uma coisa, querido: se nós não abandonarmos todas as nossas, o nosso orgulho, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente conhece, a gente vai ficar como esse mundo está. O mundo ridiculariza um pai de família que trabalha, porque o sucesso do mundo é diferente do sucesso para Deus. Tudo que nós estamos vendo de sucesso nesse mundo, para Deus é fracasso, irmãos. Uma sociedade que vive por dinheiro, ter dinheiro não é sucesso para Deus. Como assim, pastor? Não, irmão, ser rico não é sucesso. Sabe o que é ser bem sucedido? É você estar contente com tudo que Ele te dá. Isso é sucesso para Deus. Então Deus não vai me dar dinheiro. Vai. Ele vai te dar tanto dinheiro, irmão, que você vai investir tanto no reino, à medida que o dinheiro não for a sua prioridade. À medida que quanto você receber, e é nesse lugar de academia, de treinamento que nós estamos. Sabe, irmãos, e nós estamos num lugar que nós não conseguimos mais nem entregar sobras para Deus. A gente vem para o culto, irmãos, e eu falo para você um conselho: se você está com alguma conta para pagar, deixa o dinheiro em casa, porque se você vir aqui, Deus vai pedir seu dinheiro. Deixa em casa. Quando eu abro a carteira para ofertar, tem 3 notas. Nunca é a menor que o Senhor fala, sempre é a maior. Porque nós já estamos rendidos num outro lugar, irmão, que isso não nos governa. Então eu falo para os irmãos: se você tem uma conta muito importante e você não está com a fé ainda tão alinhada como nós andamos, deixa o dinheiro em casa. E se você vir com seu dinheiro aqui, o Senhor vai falar assim: põe lá. As lutas não vão te paralisar mais, porque você está num lugar de aprender que não é o que você passa que define quem você é, e nem o que falam de você que define quem você é. Diga aos críticos: fiquem à vontade em nos ridicularizar. Nós estamos num lugar posicionado em Cristo e nós sabemos onde nós estamos. Nós vamos continuar fazendo as coisas com princípios. Nós vamos continuar fazendo as coisas com o devido e correto à justiça. Com a devida e correta justiça. Não se amedronte, não. Você não está errado, não. Não fique achando que você é um estranho neste mundo. Pastor, mas todo mundo me ridiculariza. Eu também já fui ridicularizado por agir certo. Mas saiba de uma coisa, querido, que Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses, na sua carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu gostaria de ler com os irmãos. E versículo 7 que diz assim: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados, quando soubemos da fé que tendes, porquanto se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Pois quanta gratidão podemos expressar. Irmão, desculpe, é segundo, estou em primeira, desculpa. Desculpa o pastor aí. 2 Tessalonicenses 3. Mas até que estava quase dando. 3 e 6. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e portanto não de acordo com a tradição que o recebeste de nós. Porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós.
não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular dos outros. Diga assim para mim: quem não gosta de trabalhar, gosta de fofocar. Observe só para você ver. Vamos andando aqui, que não é esse o assunto, irmão. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimente do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às vossas orientações, as nossas orientações expressas nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Aí você já fala assim: aí tá vendo, pastor? Tá mandando nós chutar ele. Calma, irmão. Tem um ponto e uma vírgula aqui. E ele explica para nós: contudo, não o considereis inimigo. Pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Uma academia faz isso, irmão. Uma academia faz isso. Sabia? Eu vejo aqui os professores. Tem aluno que não gosta de treinar. Aí o professor faz o quê? Coloca num tapetinho vermelho sentado aqui, ó. Senta aqui. Separa ele, mas não tira do corpo. Você está entendendo? É a correção, é o cuidado, é a paternidade. Vamos lá. Aí daqui a pouco eu vejo o professor, senta com ele e começa. Cara, você acha que você vai levar a algum lugar? Você quer ganhar um campeonato? Quero. Mas fazendo isso você vai ganhar? Fazendo isso você está honrando a sua família? Aí começa. Então, irmãos, você que trabalha corretamente, você que faz certo, não se sinta ridicularizado porque alguém está ganhando e fazendo coisas erradas e está saindo melhor do que você, não. Se até te ridicularizam por isso, deixe de ridicularizar. Porque nós sabemos quem somos em Cristo, irmãos. E você está na palavra, a palavra te ensina a comer daquilo que você produz. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós não vamos cansar de fazer o bem aqui nessa casa. Deus vai dar tanto recurso para nós, irmãos, que nós vamos fazer tanto bem. Nós vamos comer daquilo que nós produzimos e vamos abençoar essa cidade ainda. Com o entendimento correto. Então nós só precisamos, querido, estar alinhado ao que é uma academia. Uma academia é o lugar que você vai treinar, é o lugar onde você vai ser preparado, é o lugar onde você vai ser corrigido, é um lugar onde você vai ser curado. Porque se você não está curado, não tem como você lutar. A academia ela vai trabalhar preparo, ela vai trabalhar comunhão, ela vai trabalhar impartição, porque no reino não tem só para mim, o que eu recebo é para os outros. Não tem como eu ser generoso só para mim, querido, não existe isso. E essa é uma mentalidade miserável que o Senhor vai liberar sobre a sua vida, é generosidade. Tudo que você receber, você vai compartilhar, seja ensinamento, seja experiência, seja o que for. E vai receber cura também quando você estiver lesionado. É em corpo que nós recebemos tudo isso e estamos preparados para avançar e lutar lá fora aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Aquilo que nós recebemos, um lugar que nós recebemos de impartição, nós ministramos tudo que é recebido lá fora. Tudo que você recebe aqui, você vai ministrar no teu trabalho. Tudo que você recebe aqui, você vai ministrar na tua escola. Tudo que você recebe aqui, você vai ministrar na tua família. E nós vamos transformar essa cidade de dentro para fora. Querido, numa tempestade, você não vence a tempestade nadando por cima. Você só consegue vencer uma tempestade mergulhado nela e nadando por baixo. Quando aconteceu aquele tsunami na Ásia, que morreu um monte de gente lá,
Teve um casal de mergulhador que não aconteceu nada com eles. E horas depois eles saíram, quando o oxigênio do cilindro deles estava acabando, eles saíram para fora e foram olhar. Nossa, o barco deles estava virado, estava tudo virado. A cidade estava num caos e eles estavam bem. Porque quando você está mergulhado em Cristo, querido, pode ter a tempestade que tiver, pode ter o mar que tiver virando, a vida de Cristo te protege. Nós não somos avaliados pelo que temos, irmãos. Nós somos avaliados pelo tanto que nós estamos em Cristo, imersos em Cristo, mergulhados em Cristo. O que nós temos e o que nós enfrentamos não pode definir quem nós somos, porque o que nós somos já foi definido em Cristo, quando Ele venceu as trevas lá na cruz. Quem nós somos já está definido por Cristo, quando Ele venceu as trevas na cruz. Só nos resta a entrarmos na academia. Só nos resta a treinarmos numa academia. E o Senhor vai nos ensinar, irmãos, princípios de como cuidar da nossa família assim. Querido, Deus vai te ensinar como cuidar dos teus filhos. Deus vai te ensinar como ofertar. Deus vai te ensinar como primiciar. Deus vai te ensinar como evangelizar. Deus vai te ensinar como conduzir o reino. Deus vai te ensinar como semear numa palavra. Deus vai te ensinar como andar nessa terra. Deus vai te ensinar como trabalhar nessa terra. Segura isso que eu vou falar para você. Deus vai te ensinar a adquirir riquezas dessa terra. Não vão ser mais por princípios do mundo, vão ser a partir da vida de Cristo. E tudo que você adquirir nessa terra, você semeará no reino, porque você vai ganhar riqueza na terra para juntar tesouros no reino. Você vai entender que a sua empresa não é mais sua. Você vai entender que o teu trabalho não é mais seu. Você vai entender que a tua vida não é mais sua. Porque se Cristo governa, nós não temos mais vida. Ele é a nossa vida. Ele tem tomado a nossa vida. E se Ele tem tomado a nossa vida, não é possível que a nossa cidade vai continuar da mesma forma. Não é possível, irmãos. Se Cristo tem tomado a nossa vida, não é possível que São José dos Campos continuará na mesma. Você é um agente de transformação, porque você participa de uma academia. E quando nós chegarmos para lutar lá, querido, nós vamos estar tão preparados que nós vamos avançar sobre essa cidade. Você crê nisso? Você crê nisso? E eu os vejo avançando sobre São José dos Campos. Irmãos, o que nós passamos em 2019, o que nós enfrentamos em 2019, só foi um preparo para o que o Senhor vai fazer em nós em 2020. E hoje, nós não servimos a Deus mais por coisas, nós servimos a Deus pelo que Ele é por nós. Não é o que nós temos que nos faz estar firme em Deus. Por isso o Senhor nos levou para lugares onde Ele tirou coisas de nós. Faz 2 anos que o Senhor só vem tirando. Faz 2 anos que o Senhor só vem tirando. Vem tirando, vem tirando. E eu falei, Senhor, tem mais alguma coisa? Eu falei, tem, vou tirando. Não dá mão, Senhor, tira tudo. Até Ele nos entregar e falar assim, agora você depende de mim. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. A profeta Daiane recebeu uma palavra aqui para esta casa, que as estratégias que o Senhor darão para esta casa serão como o orvalho da manhã. E quem crê nessa palavra, como orvalho da manhã o Senhor nos dará estratégia. E eu profetizo sobre a vida de vocês isso. Um tempo de rompimento, uma nova década. Nós passamos 2 anos, o Senhor nos levando a um lugar de largar de nós mesmos. Aquele evangelho que nós tínhamos de achar que nós éramos abençoados, que nós ganhávamos coisas, o Senhor foi só trabalhando 2 anos. Eu falava com a Cristiane hoje, amor, a gente ficou 3 anos pregando sobre Cristo na casa, mas a gente pregava sobre Cristo e louvava um louvor que desconstruía a pregação. Em 3 meses que nós alinhamos o louvor da casa, fundamentou a casa, porque as músicas discipulam, irmãos.
E sabe qual é um dos maiores problemas? Que hoje os nossos jovens são discipulados, alimentados eles com músicas que os levam a fora de Cristo. São legais na batida, são legais no momento, mas não levam a Cristo. Quando nós entendemos isso e começamos a convergir o louvor, parece que a casa ela mudou, porque aquilo que está sendo ministrado está sendo alinhado com o que está sendo louvado. E eu posso ministrar para os irmãos que 1h30, se vir um louvor aqui no final e cantar diferente do que foi ministrado, vai destruir tudo o que foi ministrado. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos medidos mais, querido, pela régua do mundo. Nós não somos medidos. E muito me impressiona ainda que muitos líderes cristãos ainda têm esta régua para medir. Muitos líderes cristãos avaliam as pessoas que estão vivendo fora dos princípios, mas porque eles são abençoados financeiramente, as pessoas validam essa forma errada de agir, porque ele está sendo abençoado financeiramente. Porque isso está no modelo terreno, o modelo do dinheiro. Hoje eu tenho plena certeza que se o Senhor levantar um milionário aqui no meio, o coração dessa pessoa não se corromperá, irmãos, pelo que nós estamos vivendo em Cristo. Se Deus olhar para o João e falar assim: João, a sua funilaria, a sua oficina vai ser referência em São José dos Campos. Não vai ter martelo de ouro, não vai ter crica, não vai ter modelo, não vai ter nada, vai ter só ouro fino. E o nome já é profético, porque ouro fino, é refinado. Se o Senhor colocar na mão do João riquezas, eu tenho certeza que ele não vai se orgulhar, porque nós somos preparados, irmãos. Eu tenho certeza que para qualquer um de nós aqui, se o Senhor colocar abundâncias aqui, nós não vamos ser mesquinhos. Nós vamos querer só para nós, porque nós já entendemos qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus, nem o nosso propósito, o propósito do Senhor para nós. É por isso que nós estamos transicionando para uma década, irmão. Eu entendo que é uma década de avançar nessa cidade. O Senhor está trazendo pessoas de longe, de São José, para morar e vão mudar para a cidade para estar com a gente. Aonde acontece isso, irmão? Tem gente mudando de cidade para poder congregar com a gente. Ele não está mudando de cidade porque ele quer mudar de cidade, ele está mudando de cidade para poder estar com a gente. Diga, se alguma coisa o Senhor tem feito em nós, não é possível. Tem cheiro, tem aroma suave subindo, irmão. Tem verdade fluindo sobre a cidade. Que os críticos nos critiquem, mas nós sabemos para onde nós estamos caminhando em Cristo. Quem quer criticar, que critique. Quem quer falar, que fale. Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Irmãos, eu não esquento. Foi o tempo que eu olhava para as críticas. Sabe por quê, querido? Porque um crítico, sabe o que é um crítico? Eu aprendi isso observando o Senhor falou para mim: sabe o que é um crítico, filho? Eu falei: o crítico é uma pessoa que te admira muito, mas tem inveja. Ele te admira tanto, mas tem inveja. Por isso ele é um crítico. Senhor, Então você não pode parar em meio às críticas, porque não existe diploma para crítico. Não existe faculdade para crítico. Na verdade, ele admira você tanto, mas a inveja dele não deixa ele expressar por elogio, então ele vai ter que expressar por críticas. E eu vou falar uma coisa para você, eu aprendi isso, e isso ficou muito agarrado no meu espírito, porque há muitos anos atrás eu falei: não é uma crítica construtiva. Eu aprendi que não existe crítica construtiva, irmãos. Não existe crítica construtiva, porque toda crítica ela nasce de uma maldade e de uma destruição. Existem conselhos que é totalmente diferente de crítica. Mas eu sei de uma coisa: os críticos me motivam, e os críticos nos motivam. Porque se estão criticando, irmão, é porque estamos incomodando. Se a igreja está sendo criticada, é porque ela está incomodando as trevas. Este é o lugar, querido. Você está no reino. A igreja sempre foi criticada e ela vai continuar sendo criticada, porque ela incomoda as trevas, sim.
Irmãos, é doido ser igreja. A igreja era criticada, Nero colocava os irmãos na arena, estava morrendo 30 na arena, estava levantando 3.000 lá em cima. A crítica promove a igreja. Quantas pessoas frequentam esta casa por causa das críticas? Vou lá para ver o que está acontecendo. E veio. E o Espírito falou assim: é aqui a tua casa. Você não precisa de um slogan. Você só precisa de uma família, não de um slogan. O evangelho é simples, irmãos. A palavra é simples. É simples. Qualquer evangelho afloreado de qualquer outra coisa é coaching disfarçado de evangelho. O evangelho, ele é simples, mas sabe de uma coisa? Ele te prepara para a vida. Você nunca vai ser enganado aqui, querido. Você vai ser sempre preparado para vencer. Como, pastor? Enfrentando. Nós nunca vamos fazer uma campanha para você trazer um envelope e colocar R$50, R$100, R$1.000 para você vencer, porque você vai aprender a lutar, e vai ser lutando que você vence. Nós somos forjados, irmãos, e nós precisamos entender isso com clareza. Então não olhe para a crítica, não. Comece a celebrar. Comece a celebrar. Comece a dizer assim: pode me ridicularizar. Eu sei o lugar que eu estou em Cristo. Eu sei a verdade que nós estamos vivendo. Eu sei da pureza que nós estamos mergulhados. E sabe de uma coisa? Quanto mais tempestade tiver, mais fundo eu vou. Porque quanto mais fundo eu tiver mergulhado, menos eu vou sentir. E quando eu colocar a cabeça para fora, vai ser para pegar algumas pessoas que estão perturbadas e atribuladas, e vou mergulhar ela comigo. Você está entendendo? Você vai colocar a cabecinha para fora, você vai ver gente gritando, você vai pegar ele e afunda ele também no meio do mar, e fala assim: nada aí comigo, nada aí comigo, nada aí comigo. Mas não tem como nós vivermos isso sem corpo, irmãos. Não tem como você educar seu filho sem corpo. Irmãos, pais, pelo amor de Deus, não deixe seus filhos em casa. Ah, meu filho dá trabalho. Irmão, dá trabalho, ele cresce e vai passar a idade do trabalho. Traga seus filhos para o corpo. Você acha que seus filhos não estão aprendendo? O meu filho é o mais bagunceiro aqui, e ele chega em casa, ele repete tudo que foi falado aqui. Eu falei: como? Ele está andando e conversando. Crianças, eles aprendem de um modo diferente do nosso, irmãos. Eles aprendem com o ambiente. Ah, pastor, eu não vou trazer meu filho. Ai, cara, está na sua mão educar o seu filho. Está na sua mão cuidar dos seus filhos. Está na sua mão. Não lute tanto pelo dinheiro, querido. O Senhor vai colocar ele nas suas mãos. Lute pela sua família. Dinheiro o Senhor vai colocar. Eu digo para você, irmão, tá bom demais. Meu filho está tão meloso comigo esses dias, porque eu estou ficando com ele, estou saindo com ele. Tem hora que as coisas acontecendo na nossa vida é importante, quando Deus faz as coisas. Mas se entenda, o Senhor está te ensinando, está te treinando como que você vai cuidar da sua casa, como que você vai cuidar da sua esposa, como que você vai tratar o seu esposo, como que você vai cuidar dos seus filhos. E muitas das vezes o Senhor vai falar para você: ó, senta aqui no tapetinho, porque você está fazendo errado. Agora tá bom, então levanta, vamos lá treinar de novo. É treino. Você foi um ogro a vida inteira. Você acha que do dia para a noite você vai se tornar uma Cinderela? Existe prática, mas existe uma palavra liberada nessa casa. De volta para casa. Foi uma palavra liberada. O que você tem que fazer? Volta, vamos caminhar nela. Poxa, eu sou um ogro, mas o Senhor vai me transformar num príncipe encantado. Por mais que isso seja difícil para você, mas você tem uma palavra e você vai caminhar nela. Senão eu vou mudar. Nenhuma racionalidade humana, nenhum humanismo vai dominar a minha vida, não. Se eu aprendi com meus pais, com meus avós ser um grosso, em Cristo agora eu vou aprender a ser um gentleman, ser um cara adequado. Mas nós precisamos entender isso. O corpo é a academia.
Ah, não, eu sou da igreja, mas eu sou igreja em casa. Não existe, irmão. Ah, eu sou de Cristo. Não existe Cristo sem corpo. Não existe ser filho de Deus sem corpo. Porque se a igreja é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça, como é que você é igreja sem estar num corpo? Nós vivemos uma onda aí dos desigrejados. Ah, eu sou igreja. Irmãos, não tem como você ser igreja se você não vive em corpo. Não existe essa possibilidade. A igreja sou eu, pastor. Eu concordo, quando você vive em corpo. Se você não vive em corpo, você não é igreja coisa nenhuma. Você é um membro amputado aí querendo ser igreja, desligado da fonte. Não tem como, irmão, sermos igreja longe do corpo. Vocês conseguem compreender isso? Por isso que é uma academia de valentes. É por isso que aqui você vai treinar bastante a manejar a espada para lutar, a manejar o arco e a flecha, a aprender a lutar, o escudo. Hoje de manhã a irmã Elisângela contou para nós uma visão. A irmã Elisângela está profética. Deus tem. Ela disse que não está nem dormindo. Vai ficar umas noites sem dormir, irmã Elisângela. Vai ver só. Que ela via, na semana passada ela viu um monte de família. E ela falou: pastor, nós temos que orar, porque eu vi essas famílias num rio de lama, muito problema, luta, dificuldade e tal. Eu falei: vamos orar. Aí hoje a visão dela hoje foi que as famílias estavam aqui na casa, e elas estavam todas ajoelhadas, e em cima delas tinha um escudo, igual do Capitão América, irmão. E esse escudo eram as orações do corpo. Que essas pessoas só conseguiram vencer 2019 porque estiveram em corpo. Irmão, sabe quem sabota o nosso crescimento espiritual? Somos nós mesmos, irmãos. Quando a gente entra em rejeição, quando a gente acha que a gente é mais importante que todo mundo. Porque a rejeição é isso, no fundo é isso. O que a rejeição faz? Eu vou para um lugar e quero ser reconhecido mais que todo mundo. E como eu não encontro este lugar num lugar que ministra a Cristo, eu me sinto rejeitado. Porque na verdade eu estou querendo ser bajulado e não ser educado. Numa academia você é educado, não bajulado. Mas você é celebrado a cada avanço. Você é honrado a cada conquista. Porque é tão bom, irmãos, quando nós vemos um irmão avançando e conquistando coisas. Que alegria nos dá quando nós vemos pessoas entendendo o que a vida de Cristo faz. Então chegou o tempo, querido, de você abandonar tudo aquilo que te impede ainda evoluir. Evoluir como, pastor? Tudo aquilo que te impede de crescer em Cristo. Irmãos, nós não temos. Eu falo isso, eu já arrumei problema por falar isso, irmãos. A minha família está aqui. Eu já arrumei problema com os meus familiares por falar isso. Por quê? Porque a minha família espiritual está aqui. Vocês conseguem compreender? E o resto, pastor, o senhor não tem? Tem familiares, mas a minha família espiritual, que elas são família carnal. A minha família espiritual está aqui. O que eu converso aqui, o que eu prego aqui, eu não consigo ministrar nos meus familiares, porque eles não entendem a ligação no espírito que está acontecendo. E vocês entendem. Porque nós estamos crescendo como família. O corpo é a família. E quão bom é quando eu vejo igual o irmão Jairo caminhando em família. Olha que coisa. Que privilégio vocês têm de estar caminhando em família. A irmã Rita, a irmã Elisângela com o irmão Genésio. Que privilégio vocês têm em poder caminhar. O Marisvaldo com suas famílias. Isso é um privilégio. O pastor Paulo com a sua família toda. Isso é um privilégio. A família carnal estar na família espiritual, entendendo e recebendo as revelações espirituais juntas, recebendo o tempo das coisas junto. Por quê? Porque coisas espirituais só são entendidas por quem é espiritual, irmão. Então eu não tenho medo de falar, minha família espiritual está aqui, porque a igreja é a família espiritual nossa. É nela que nós nos movemos. A vida que corre em você, corre em mim. Por quê? Porque a vida que está correndo em você, está correndo em mim, é a vida de Cristo.
E nós só podemos nos movimentar através do governo dele. Ele é o cabeça, e nós governamos através disso. Então não existe outro lugar para nós estarmos. Irmãos, é motivo de nós celebrarmos todas as pancadas de 2019. Eu vou celebrar mesmo. Ninguém vai me tirar o direito de celebrar. Pastor, o senhor é doido? Eu não sou doido. Eu só estou abrindo um novo tempo para a nossa vida e para a nossa história. Eu estou abrindo um novo tempo como igreja. Tudo que nós passamos só foi para aperfeiçoar o perfume de Cristo em nós. Todas as impurezas. Irmãos, na mecânica, eu vou falar como engenheiro agora, existe um processo que é chamado de forjamento ou forja. É onde você pega o aço e deixa ele preparado para aguentar pancada e aguentar tranco. Ou seja, ele fica mais forte. Dentro do carro existem as bielas e elas são forjadas. Mas sabe como que é dentro do motor do carro? Mas sabe como que funciona esse processo de forjamento? E é interessante que a espada também é forjada. O processo de forjamento é fogo e pancada, fogo e pancada, fogo e pancada, fogo e pancada. E alguns têm umas prensas de 30, 40 toneladas, que você põe a peça no fogo, depois você põe na prensa e solta a prensa, pá, 40 toneladas em cima da peça, põe no fogo de novo, põe na prensa, pá, e quanto mais fogo e mais batida, mais resistente a peça vai ficando, porque você vai mudando as propriedades mecânicas. E isso, as espadas dos valentes também eram forjadas assim, fogo e pancada. Você vê aqueles filmes que você vê, mas era isso, estava forjando a espada, senão a espada não aguenta lutar, ela quebra, ela não fica afiada, ela desgasta. E é interessante que quando está a pancada, sabe o que acontece? Tudo que é impureza pula fora. Então diga assim, as pancadas que eu recebi em 2019 era só o processo de purificação de Deus. Era impureza, era escória sendo expelida de nós. Era resquício que nos impedia de enxergar Cristo sendo expelido de nós, irmão. Então entenda, querido, está tudo favorável para nós. Está tudo favorável para a igreja. Vai chegar um tempo que você vai falar assim, meu Deus, precisa de mais. Está muito calmo. Você vai estranhar, querido. Abra comigo a Isaías, eu quero fechar aqui. Em Isaías 61. Que diz assim: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e proclamar liberdade aos cativos e libertação ao mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão, e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa, em vez de cinzas, óleo de júbilo, em vez de pranto, um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Entenda, essa é uma palavra profética. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos, pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. Contudo sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Alimentar-vos-eis das riquezas das nações, a vez de suceder-lhe alguma glória. Em lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Então fala para os críticos, continua, bobão, continua nos criticando, você vai ter que ver isso aqui.
Em lugar de vergonha que tem sofrido, tereis porções dobradas de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Com efeito, eu, o Senhor, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa, e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. A sua posteridade será conhecida entre as nações, a sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Amém? Esta é a palavra para você, querido. Esta é a palavra para esta casa aqui. Seremos chamados de sacerdotes do Senhor e ministros do nosso Deus. Amém? Quero que você entenda isso com muita clareza. Tudo que foi vergonha para nós não será mais. Chegou o tempo de avançar, querido. Chegou o tempo. Porque nós vamos receber porção dupla nessa terra, e esta é a nossa terra. Você crê nisso? Nós vamos receber. Nós vamos viver de uma alegria eterna. Sabe por quê? Porque o Senhor, que ama o direito e detesta a desonestidade, vai nos dar fielmente a recompensa pela aliança que Ele estabeleceu por nós, mediante a tudo que nós renunciamos. E sabe de uma coisa? Diga comigo, Meg, a sua posteridade será conhecida entre as nações. A sua descendência vai ser conhecida no meio dos povos. Todos aqueles que o virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Todos aqueles que nos verem reconhecerão que nós somos o povo abençoado pelo Senhor. Todos aqueles que nos verem, irmãos, vão nos reconhecer. Não porque nós vamos ter soberba disso, porque eles vão ver aonde tem pessoas que não se soberbecem e o Senhor os conduz. Porque nós estamos entrando num tempo de dependência dEle. E se você entra num tempo de dependência dEle, não vai faltar para a sua casa, não vai faltar para a sua família, não vai faltar para os estudos da sua família, não vai faltar comida na sua casa, porque as estratégias virão como orvalho da manhã. Porque o Senhor reina, Ele reina sim, a terra está firme sim, e nós como igreja somos os valentes que avançaremos com o seu reino, levando essa verdade aos necessitados. Sabe de uma coisa? Estrangeiros trabalharão na nossa terra, mas terão que reconhecer que a porção dobrada está conosco, porque nós vivemos do Senhor, do prover dEle, do continuar dEle, Ele ordenando todas as coisas, querido. Ele ordenando todas as coisas. Não precisa escrever não, mas lembre, você viverá os 10 melhores anos da tua vida. Você vai desfrutar dos 10 melhores anos. Como assim? Porque vai ter uma alegria eterna regozijando em você. Com dinheiro ou sem dinheiro, você vai viver com isso. Com carro zero ou sem carro zero, e de preferência com carro zero. Com casa nova ou sem casa nova, e de preferência com casa nova. O Senhor vai te dar uma alegria que você vai regozijar eternamente. Vai queimar por Ele eternamente. Vai queimar pelo Evangelho dEle. Vai queimar como um brasa
do Evangelho por essa cidade. Vai incendiar São José com motivação, com alegria, com a palavra de luz. Vai sacar pessoas das trevas e vai levar sim uma verdade, a verdade do reino. Cristo que é a luz para as nações. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Fica de pé, solta o leão.